minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou tão esperado assunto de astronomia. Estão animados para essa viagem espacial? Vem comigo! E não tem como falar de astronomia, e não tem como falar de astronomia e não falar de história, né? Porque as primeiras descobertas astronômicas foram feitas pelos nossos antepassados, que observavam muito o céu, né? Para ver questão atmosférica, questão climática, meteorológica, questão de plantio, de colheita, né? Então, de tanto observar o céu, eles acabavam descobrindo alguns fenômenos astronômicos também. Por exemplo, eles observaram que à noite, quando a gente olha para o céu à noite, que o céu está super estrelado, eles observaram que algumas daquelas estrelas tinham um comportamento um pouquinho diferente. Como assim? Que exemplo? Olha só. Eles perceberam que algumas daquelas estrelas estavam bem paradinhas e outras estrelas se movimentavam. Então a gente tinha alguns tipos de astros, né, que eram fixos e que emitiam luz, cintilavam luz, iluminação, e outros astros que se movimentavam. A esses corpos que se movimentavam de forma um pouquinho diferente foi dado o nome de corpos errantes, que são hoje chamados de planetas. Planeta quer dizer isso, corpo errante. Mas o que tem a ver é que, como antes se achavam que as estrelas, que os planetas eram estrelas também, então começaram a chamá-los de corpos errantes porque eles tinham um comportamento diferente da maioria daqueles pontos brilhantes, né? Que são as estrelas que estão fixas. Inclusive, fica aí para vocês a tarefa de casa. Mais tarde, quando anoitecer, dá uma olhadinha no céu e observa que algumas estrelas vão estar sempre paradas e outras, se você olhar às 8 horas da noite, às 20 horas e olhar novamente às 10 horas, às 22 horas, você vai ver que ela vai ter se movimentado. Então, isso que você está observando, na verdade, é um planeta, certo? A gente, na verdade, consegue diferenciar também porque o tamanho que a gente enxerga o planeta é maior do que o tamanho das estrelas. Por quê? Porque ele está mais próximo. Imagine, esses dois dedos meus são idênticos, o tamanho, certo? São iguais. Porém, se eu vejo um muito mais de perto, eu vou ter a sensação de que ele é maior. Mesma coisa acontece com os planetas, eles são bem menores que as estrelas. Mas, como eles estão mais próximos de nós enxergamos eles um pouco maior do que as estrelas. Então, se você vê uma estrela no céu, que ela não está brilhando, ela só está acesa, porque ela está refletindo luz, né? Ela é um corpo iluminado. Se você vê uma estrela que só está sem cintilar, sem brilhar, e você vê que ela estava aqui, daqui a pouco ela está ali do outro lado, o que você está observando, na verdade, é um planeta. Outra observação que a gente pode destacar é que, gente, pensa assim, quando a gente observa o movimento do Sol durante o dia, o Sol nasce de um lado, faz a volta e se põe do outro lado. Parece ou não que é o Sol que está em volta da Terra. Antes da gente descobrir que o Sol era o centro do nosso sistema solar, a gente acreditava que a Terra era o centro do universo. E o que
mais que a gente consegue observar somente a olho nu? Sem a tecnologia que nós temos hoje, o que a gente pode observar? Gente, lembra que qualquer fenômeno que a gente observe aqui da Terra, a gente está usando como referencial a Terra, certo? Então, um fenômeno astronômico que possa ser observado fora da Terra, ele vai ter um contexto e uma visualização diferente da nossa. Lembra que todo movimento depende do seu referencial. Então, o movimento que a gente observa dos astros depende, claro, de onde nós estamos olhando. Nós enxergamos de uma forma porque nós estamos vendo daquele jeito. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia se acredita no modelo heliocêntrico, né, planetário. E claro, hoje em dia nós temos muitas evidências, temos muitas formas de comprovar isso. Porém, nem sempre foi assim, né? Dá uma olhadinha aí nessa imagem, ó, né? Porque até então o universo era só isso, né? Era tudo que a gente conhecia era o universo. Esse modelo foi proposto por Ptolomeu, certo? No século II depois de Cristo. E esse modelo destacava que a Terra era o centro do universo, né? Esse modelo ele foi muito defendido pela Igreja porque corroborava com aquele sentido de que Deus, na sua criação, fez o planeta Terra e colocou no centro do universo. Já o modelo de Copérnico, que é o modelo que se acredita hoje, é o modelo de que o Sol é o centro do universo, né? A gente tira o planeta Terra do centro e coloca o Sol nesse centro do sistema solar. Depois de muitos anos, o Galileu Galilei, ao apontar o seu telescópio para observar o céu, ele confirma esse modelo heliocêntrico. Porém, na época, ele não pôde defender isso. Ele foi obrigado pelo sistema da época, né, o sistema religioso da época, ele foi obrigado a retirar suas ideias de concordância com o modelo heliocêntrico, né? Porque, como eu falei, para a Igreja tirar a Terra desse centro, né, desse cuidado divino de colocar a Terra no centro, era muito complicado e para a época, para os contextos da época, era realmente uma situação muito difícil. Argumentos que se usavam para defender que a Terra é que estava no centro e não o Sol é que, por exemplo, se a Terra está aqui, ó, em movimento, a Terra está aqui em movimento e eu estou em cima da Terra, se eu desse um pulo, eu não cairia no mesmo lugar, eu cairia deslocada. Só que a gente já estudou em inércia e a gente sabe que a tendência dos corpos é continuar em movimento. Então, se a Terra está aqui, ó, se movimentando e eu estou em cima dela, a minha tendência é continuar. Quando eu dou um pulo, eu continuo o meu movimento e caio exatamente onde eu estava, né? Mas era um dos argumentos utilizados. De acordo com a lei da inércia, esse argumento não é válido, né? Porém, esse modelo do Copérnico, ele ainda não era o modelo ideal, ele ainda não trazia todas as respostas, né? Para concluir, para dar aquela fechada e para trazer mais informações, quem é que aparece para a gente? Kepler, que a gente já conhece. Com as suas 3 leis, né? Só relembrando, primeira lei de Kepler, lei das órbitas, que fala que as órbitas dos planetas são elípticas e não circulares, e que o Sol, na verdade, não está bem no meio, ele está um pouquinho para o lado, né? Segunda lei de Kepler, lei das áreas, que fala que os planetas descrevem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E a terceira lei fala que quanto mais afastado do centro desse movimento o planeta estiver, mais tempo ele vai gastar para dar uma volta em torno dele. Ou seja, o seu período de revolução vai ser maior. Eu vou passar aí para vocês um videozinho ilustrado para vocês
compreenderem melhor esse contexto histórico em que esse início dos estudos da astronomia está inserido e retomar um pouquinho sobre esses conceitos. Hoje é fácil saber que o Sol está no centro do nosso sistema solar. Aprendemos na escola, está nos livros de ciência, é algo que nem nos intriga mais. Mas imagine por um momento que você não soubesse. Imagine um tempo em que não existisse uma explicação concreta para os fenômenos que observamos no céu. Para isso, vamos dar uma passada rápida pela história desde a Grécia Antiga até o século XVI e XVII, certo? Um grego chamado Aristóteles, em 350 a.C., criou o seguinte sistema. A Terra está no centro estática. Em volta dela existem esferas cristalinas. A ordem das esferas eram Lua, depois Vênus, Sol, Marte e a última esfera era a das estrelas. Mas não estrelas como as de hoje. Ele achava que existia um grande fogo luminoso em volta de tudo. A última esfera era escura e cheia de furinhos. E a luz desse fogo passava pelos furos, pelos buraquinhos, formando as estrelas. Olha que curioso, né? A interpretação deles daquela época. E para um sistema que possui a Terra no centro, damos o nome de geocêntrico, certo? Em nossa impressão cotidiana, realmente parece que estamos parados e que tudo está se movendo. O que você acha, Bob? Mas então surge algo intrigante. Se você olhar com cuidado, vai ver que os planetas apresentam um movimento estranho ao longo de um ano, em relação ao fundo de estrelas. Eles vão para frente, mas depois voltam um pouquinho e depois vão para frente de novo. Peraí, mas Carlos, por que ele fez isso? Eu nunca percebi um planeta fazendo isso. Para mim passa tudo reto. Ele lembrou que esqueceu o celular em casa e depois, não, tá aqui no meu bolso e voltou? Me explica isso. Então, chamamos esse movimento de retrógrado. É um nome feio mesmo, né? Nunca chame seu filho de retrógrado, por favor. Mas por volta de 100 anos depois de Cristo, Ptolomeu tentou explicar esse movimento que intrigava as pessoas e ainda manter a visão geocêntrica de Aristóteles. Ele criou um sistema com epiciclos. Os planetas iriam girar em um círculo que iria girar em outro círculo. É tipo isso aqui. Assim, podemos explicar o efeito retrógrado. Observe esse vídeo. O ponto azul é a Terra, que no momento está no centro, né? O vermelho é Marte e o pontilhado é a visão que temos ao observar o movimento de Marte. Entendeu? Se não, volta o vídeo e dá play de novo, beleza? Assim ele mantinha a Terra no centro e previa razoavelmente o movimento dos planetas. Mas como veremos a seguir, havia uma explicação muito mais simples. Com a queda da civilização grega, do Império Romano, e a proliferação do cristianismo na Europa, a visão de Aristóteles e Ptolomeu foi aceita como a verdade inquestionável. E era muito conveniente, já que, segundo a Igreja, nós éramos o motivo principal da criação divina. Que outro lugar senão o centro do universo para Deus colocar seus queridinhos? A criação preferida do papai, Gugu, fofinho, de coisa linda? Passamos então por um período de muito poucas descobertas. Foram 1000 anos de estagnação. Por bastante tempo chegamos a voltar a pensar que a Terra era plana. Precisou Colombo e outros navegantes darem a volta e dizer: é redonda mesmo aqui, pessoal. O que nos leva ao século XVI, 1500, e ao primeiro personagem de uma revolução científica sem precedentes, Nicolau Copérnico. Copérnico defendia a teoria heliocêntrica, que é o Sol no centro do sistema solar, com a Terra sendo apenas mais um planeta dos planetas que giram em volta dele. E além disso, a Terra girando em volta de seu próprio eixo. Ela não é mais estática. Para esse modelo, com o Sol no centro, chamamos de heliocêntrico. Terra no meio, geocêntrico. Sol no meio, heliocêntrico. Certo? Ok? Peraí, para tudo. Mas Carlos, então como isso explica o movimento retrógrado? Você não explicou isso, né? Mas Ptolomeu, isso agora é Copérnico. Então como é que você me explica isso? Eu tô curioso! Sim, calma. Observe nesse outro vídeo agora. Agora aplicando o modelo heliocêntrico. O pontilhado é a visão que temos de Marte. Observe em que momento a Terra passa por ele. Suas velocidades são diferentes, causando uma ilusão ao nosso olhar de que ele vai e volta. Mas na verdade ele está bonitinho, girando em sua órbita. Entendeu? É uma pegadinha do malandro. Muito mais simples que planetas girando em círculos que estão girando em volta de outros círculos e círculos, e meu Deus. Ambas essas teorias, a de Ptolomeu e a de Copérnico, tinham imprecisões matemáticas.
e ainda não conseguiam se adequar exatamente às observações que eram feitas. Copérnico morreu às vésperas da publicação de seu livro, que se chamava Da Revolução de Esferas Celestes. Curiosidade: até então, a palavra revolução só era usada para designar o movimento dos planetas em torno do Sol. A palavra revolução que usamos hoje, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução das Máquinas, só passou a ter esse significado que conhecemos por causa do trabalho de Copérnico. Curioso, não? E essa revolução estava apenas começando. Então, no final do século XVI, Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês, passou décadas fazendo precisas e extensas observações sobre as estrelas e planetas. Era o princípio de uma mudança importante no pensamento, tirando o foco da simples imaginação para a evidência e observação, culminando posteriormente com Galileu na experiência. Mas o próprio Tycho, após anos de observações anotadas, não soube interpretar seus resultados. Então deixou que outro astrônomo fizesse. Johannes Kepler. Kepler, que apoiava a teoria de Copérnico, teve a ideia de que o universo funcionava em figuras geométricas perfeitamente simétricas e passou muitos anos tentando comprovar sua teoria. Mas a ciência não se importa com nossos desejos de como o universo deve ser. Ela oferece evidências de como ele é. E um cientista tem que saber interpretar essas evidências imparcialmente. E Kepler descobriu que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não eram círculos perfeitos, e sim elipses. Isso resolveu grande parte das inadequações matemáticas da teoria de Copérnico. Ainda assim, a Igreja, que nessa época estava mais poderosa do que nunca, baniu a visão de Copérnico e condenou a morte na fogueira para todos que contrariassem seus dogmas. Giordano Bruno foi um deles, infelizmente queimado vivo em 1600, defendendo o sistema heliocêntrico. Galileu Galilei, contemporâneo de Kepler, foi o primeiro homem a apontar um telescópio para o céu, descobrindo com isso coisas extraordinárias, que Júpiter tem luas, que a nossa Lua possui crateras, que Vênus possui fases, crescente, cheia, minguante, nova, sabe, assim como a nossa Lua. Esse Vênus tem fases é porque ele está girando em volta do Sol. Isso não ocorre se ele estivesse girando em volta da Terra. Ou seja, isso comprova o heliocentrismo. Galileu chegou a convidar os bispos e representantes do clero para olhar no telescópio e ver por si mesmos, mas eles recusaram. No fim, Galileu foi intimado a se retratar de suas teorias. Ou ele admitia que tudo o que ele disse era mentira, bobagem, ou era queimado vivo. Ele passou o resto dos seus dias em prisão domiciliar. Nos anos seguintes, a Igreja perdeu parte de sua força. E aos poucos, a visão heliocêntrica apresentada por esses homens foi tida como a explicação real do universo. Não que isso encerrasse o assunto, muito pelo contrário, levantou ainda mais perguntas numa sucessão de descobertas científicas que continua até hoje. Nós devemos muito a esses homens corajosos. O próprio método científico nasceu com eles. A audácia e imaginação de Copérnico, as observações criteriosas e quantitativas de Tycho, a interpretação imparcial de Kepler e a experimentação de Galileu, juntos formavam juntos fundamentam o modo como a ciência é feita até hoje. Espero que tenham gostado. Fala pessoal, eu sou o Carlos Ruas e esse foi mais um vídeo do Quer Que Desenhe com parceria. E aí, gostaram? Alguma dúvida? Anota aí, daqui a pouco você me pergunta. Mas não tem como falar de astronomia e não falar da origem de tudo isso, de como é que tudo isso começou. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang.